Boa tarde a todos, aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Januária. Neste momento fazendo a gravação da avaliação da aprendizagem 2 para a turma do Técnico em Meio Ambiente, primeiro ano, MAMB-B, tá bom? Vamos lá, uma boa tarde que é quase boa noite, né? Desde manhã gravando aula, mas tá bom. Pessoal, estou mandando as aulas hoje aí, peço perdão, amanhã eu tenho que ir para Montes Claros, tá? Vocês sabem que eu estou fazendo acompanhamento do tratamento de saúde da minha mãe, e aí como normalmente minha folga é na segunda, só que amanhã eu tenho que ir para lá, eu tenho que fazer a gravação hoje e postar para vocês, imagino que seja do interesse de vocês, né? Então vamos lá, vamos iniciar aí a correção, e aí não vou usar o quadro, tá gente, porque vocês sabem, né? Infelizmente tem hora que a câmera do celular ela dá umas travadas aí, e aí a gente pode, para evitar problema, eu estou usando o próprio notebook, ela compartilha na tela, e aí a minha mesa digital ela quebrou a caneta, eu estou usando o mouse, tá? Não vai ficar tão perfeito como com a lousa digital, mas tá bom, né? Então vamos lá, deixa eu só ajeitar isso aqui, beleza. Então, Física, primeiro ano B, técnico integrado em meio ambiente, tá bom, pessoal? Só algumas ressalvas aí, foi lido no início, né? Observação, cada questão vale um ponto e que existem algumas questões que necessitam obrigatoriamente de cálculo. Então, a questão número 1, ela diz o seguinte: um móvel se aproxima de um referencial, mas tem a sua velocidade aumentada a cada segundo, de maneira que executa um movimento do tipo. De qual tipo? Então, o movimento pode ser, aí ele vem aqui, ó, retrógrado, progressivo, né? Ou uniforme, e a segunda parte, retrógrado, retardado, acelerado. E aí, o que a gente tem que observar? A primeira coisa, qual é o referencial? Não foi dado o referencial na questão, mas foi dito, né, que quando não é dado o referencial, a gente leva em consideração o referencial, que é o referencial comum, o referencial adotado. Qual é? Quando você leva em consideração, e aqui do lado já tem um mostrando para você, né? Lembra que eu falo para vocês que as avaliações de física são sempre assim, elas são autoexplicativas, são autorresolutivas, tá bom? Então tá aqui, ó, o referencial é este, professor, mas está em outra questão. Sim, gente, isso aqui é só um exemplo para ficar mais fácil, porque você sabe, se não foi dado o referencial você leva em consideração que a origem, né, a origem dos espaços, que foi dito que é zero, no sentido direito, tá? Para o sentido positivo. Então nós vamos levar em consideração isso aqui para ficar fácil de vocês compreenderem. Ele diz que o móvel se aproxima do referencial. Então, se ele se aproxima, ele está vindo no sentido contrário à orientação da trajetória. Então, se é no sentido contrário, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. E aí ele diz que a velocidade aumenta. Então, se a velocidade aumenta, a aceleração, o movimento é acelerado. Então, vai ser retrógrado e acelerado, tá? Então, a questão número 1, movimento, ele vai ser retrógrado e acelerado. Retrógrado, porque está vindo no sentido contrário à orientação da trajetória, e acelerado, porque a velocidade está aumentando. Então, a primeira vai estar na letra D, ele é retrógrado e acelerado, tá bom? Vamos lá para a questão número 2. Observe o gráfico da velocidade em função do tempo. Essa aqui é uma questão bacana porque ela vai estar explicando uma outra questão lá na frente, tá bom? Então, se você observar, eu sempre falo isso para vocês, observe primeiro o eixo da vertical e o eixo da horizontal. Na vertical nós temos a velocidade e na horizontal nós temos o tempo. Então, se você observar, e foi dito isso na aula, se o movimento está ocorrendo na parte superior, a parte superior é positiva, então o movimento aqui é progressivo. Na parte inferior, que é negativa, o movimento ele é retrógrado. Então, de antemão, nós já vemos que o movimento ocorre na onde? Ocorre na parte superior. E nós podemos observar também, primeiro, ele ocorre na parte superior e a velocidade está aumentando. Então, ele não pode ser um movimento retardado, tá bom? Então, ele é um movimento progressivo e não pode ser retardado, porque a velocidade está aumentando. Então, vamos procurar qual é a alternativa correta. Letra A. Trata-se de um movimento progressivo com aceleração positiva. Já encontramos a alternativa correta. Vamos ver as demais. Trata-se de um movimento... Aliás, espera aí, pessoal. Deixa eu fazer uma correção aqui, tá? Não é com aceleração
positiva, tá? É com aceleração constante. Por que não positiva? Porque nós poderíamos ter uma aceleração positiva aqui também de uma outra forma, tá? Então é com aceleração constante. Por quê, professor? Vou explicar, gente, para não dar problema. O que que ocorre? Quando a gente fala de aceleração constante, lembrando que nós estamos no movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração é constante e a velocidade é variável. Então, o que está causando a variação da velocidade? É a aceleração. Então, a aceleração sendo constante causa a variação da velocidade. Nós sabemos que o movimento ele é progressivo, porque ele está na parte positiva, está na parte superior, e a velocidade está aumentando. Quem está causando este aumento da aceleração? É, portanto, a nossa aceleração. Mas ainda não compreendi, professor. Tem que ser positiva, como assim? Aí lá na frente vai ter uma outra questão que vai falar de concavidade voltada para cima ou para baixo. Nós falamos sobre isso numa outra, lá na última aula, tá? Mesmo na parte progressiva, nós podemos ter um gráfico com concavidade voltada para cima ou para baixo. Quando ele tem concavidade voltada para cima, é aceleração positiva, tá? Quando nós temos um gráfico com concavidade para baixo, é aceleração negativa. E neste caso, neste gráfico, não é um gráfico do espaço em função do tempo, porque somente o espaço em função do tempo é que nos dá uma função do segundo grau, que daria uma concavidade para cima ou para baixo, e aí nós trataríamos de aceleração positiva, o que não é o caso, tá bom? Então, neste caso aqui, nós teremos um movimento progressivo com aceleração constante. Portanto, a resposta correta está na letra B, tá bom? A letra C diz que o movimento é uniforme e progressivo. Olha aqui onde nós temos um movimento uniforme e progressivo. Movimento uniforme e velocidade constante. Progressivo porque está indo na orientação da trajetória. E letra E, movimento retilíneo de aceleração variável. Para ter uma aceleração variável, gente, nós teríamos que ter algo mais ou menos dessa forma. E nós não estudamos isso neste momento, tá? Então, a questão 2, a alternativa correta é a letra B. Tá, gente? Estou um pouquinho cansado desde manhã gravando, agora são 5h49, por isso que eu estou falando um pouquinho mais acelerado, mas vou procurar maneirar para poder gravar bacana para todo mundo. Então, vamos lá. Questão 3 diz o seguinte. Perdão. Garganta já. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Portanto, a trajetória ela é retilínea, não é o gráfico que é retilíneo, é a trajetória. Então, a primeira coisa, observar o eixo da horizontal e o eixo da vertical. Na horizontal, nós temos a velocidade e na vertical nós temos a velocidade e na horizontal nós temos o tempo. Portanto, nós vamos analisar ele a cada ponto. No primeiro trecho de 0 a 20, nós temos um trecho em que o movimento ele é acelerado. No segundo trecho, nós vamos ter um movimento sem aceleração, velocidade constante. E no terceiro trecho, nós vamos ter um trecho desacelerado. Então, aqui ele é progressivo e acelerado, aqui ele é progressivo e uniforme, aqui ele é progressivo e retardado. Como assim, professor? Na parte superior aqui, gente, é positivo, então ele vai ser sempre progressivo. Agora, se ele continuasse aqui, ó, nessa parte de baixo, ele seria retrógrado e retardado, tá? Então, na parte de baixo é retardado. Ele está retardando o movimento, está diminuindo a velocidade. Então, desde que nós compreendemos, a partir do momento que nós compreendemos a interpretação do gráfico, nós vamos procurar a alternativa correta. Letra A diz que ele acelera no intervalo entre 40 e 50. Na realidade, ele desacelera. Letra B, está parado no intervalo de 20 e 40. Ele não está parado, ele estaria se o gráfico fosse do espaço em função do tempo, mas não é. O gráfico aqui é da velocidade em função do tempo. Se é da velocidade em função do tempo, ele está na velocidade constante. Letra C, ele inverte o movimento entre 40 e 50 segundos. Para inverter o movimento, nós deveríamos ter esta reta cruzando aqui, né? E aí seria também somente no instante de 50 segundos. Letra D, move-se com velocidade constante de 0 a 20 segundos. Vamos observar, move-se com velocidade constante de 0 a 20. Portanto, move-se com velocidade... É isso mesmo.
Pronto, é isso daqui. Move-se com velocidade constante de 0 a 20 segundos. Então, está aqui a alternativa correta, está na letra D. Na letra E, fala que ele acelera de 0 a 20. Acelera de 0 a 20 segundos. Move-se com velocidade constante de 0 a 20 e acelera no intervalo de 0 a 20. Gente, será que eu não coloquei? Ah, tá, perdão, gente. Já é o cansaço já, viu? Perdão. Move-se com velocidade constante de 0 a 20. Não, ele não move-se com velocidade constante, ele acelera de 0 a 20. Perdão, gente, é o cansaço já, tá bom? A alternativa correta está na letra E. Ele acelera no intervalo de 0 a 20. Felizmente deu tempo de fazer a correção. Então tá aí. A questão 3, a alternativa correta é a letra E. Ele acelera no intervalo de tempo entre 0 e 20 segundos. Olha aqui a aceleração. Por quê? A velocidade está crescendo, tá bom? Então tá aí, essa é a resposta correta. A questão 4, ela diz o seguinte: um veículo de passeio consegue acelerar de 0 a 72 km por hora em cerca de 10 segundos. Determine a aceleração média em metros por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração, mas a minha velocidade está em km por hora, portanto eu tenho que fazer a conversão para metros por segundo, tá bom? E o fator de conversão, ele foi dado aqui no final, tá? Que de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Fazendo a divisão simples, é só lembrar que 36 vezes 2 dá 72. Então, 72 dividido por 3,6 com certeza vai dar 20, tá? Então, vamos lá. Ele pede para calcular quem? A aceleração média. Lembrando que a resposta deverá conter demonstração matemática. Não é só conter demonstração matemática, tem que estar correta, tá bom, gente? Então, vamos lá, procurar a equação. Olha, da aceleração média está aqui. Variação da velocidade em função da variação do tempo. Olha aqui, velocidade final menos velocidade inicial é o tempo final menos o tempo inicial. Então, tá tranquilo. A gente vai lá e coloca aqui, ó, para você ver como é que com o mouse é mais difícil. Mas está tranquilo, vai dar certo. Velocidade final. Se ele sai de 0 e chega a 72, o final é 72. Não. Entre aspas, 72 em km por hora. Então, aqui vai ter que ser em metros por segundo, tá? Então, tem que ser 20 menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que é 10, tá bom, gente? Então, aí tá o probleminha. Teve pessoas que erraram por conta disso. Déficit de atenção aí, tá? Ou falta de atenção, tá? 20 menos 10 vai dar 20. 20 dividido por 10, a gente cancela aqui, né, esse 0 com esse 0 para ficar mais fácil. A é igual a 2 dividido por 1. Deixa eu colocar aqui embaixo para não ficar tão bagunçado, mas aqui do lado. Então, a aceleração, portanto, vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aonde que eu encontro essa resposta? Na letra B, tá bom? Deixa eu tirar só isso daqui para ficar bacaninha. Essa outra parte não, dá um Ctrl Z. Nossa, deixa eu ver, pagou foi tudo. Ah não, tá aqui. Vou dar outro Ctrl Z aqui, pronto, aí vai dar certo. Tá aí, ó. Aqui tá a resolução, tá? A alternativa correta é a letra B. Então, agora nós vamos para a questão 5. Ela diz o seguinte: outra questão que necessita de cálculo. Ela diz o seguinte: um ponto material, né, um corpo desprezível, né, se você despreza a sua massa. Um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que a sua velocidade passa a ser 50 metros por segundo a partir do repouso em um intervalo de tempo de 5 segundos. Portanto, determine a aceleração média desenvolvida por ele. Então, novamente, eu vou lá e pego a mesma equação, em que a aceleração é a mesma coisa da anterior, né? A única diferença é que a gente não vai precisar fazer a conversão. A aceleração média é a velocidade final, que nós sabemos que é 50, menos a inicial, que diz que ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, como a gente sempre fala em sala de aula, se ele partiu do repouso é 0, dividido pelo tempo, que é 5 segundos. 50, esse 5 ficou muito feio. Perfeccionista não deixa, não aceita. Então vamos lá.
Pronto, melhorou um pouco. Então, 50 menos 0 dá 50, 50 dividido por 5 vai dar 10. Portanto, a nossa aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta correta está na letra D, de verde, né? Que é o que a gente está utilizando, 10 metros por segundo ao quadrado. A questão 6, muito tranquila, ela diz o seguinte: um corpo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, obedecendo à função horária do espaço MRUV, que é o sorvetão, né? S igual a 4 menos 5 mais 2t ao quadrado. Pessoal, basta a gente ir lá na função do sorvetão lá e ver quem é quem, ó. Espaço final, espaço inicial, mais velocidade, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso significa o quê? Que este primeiro valor aqui, ó, aqui antes do tempo ao quadrado, é o valor da aceleração. E aí eu vou lá e observo, aqui é o valor da aceleração. Pronto, beleza. Já teve até um aluno que mandou uma pergunta aqui: professor, mas eu não entendi por que deu retrógrado, sendo que o sinal aqui é positivo, mas o sinal que a gente leva em consideração para saber, porque as únicas opções que eu tenho, sabendo que a aceleração vale 2, as opções que eu tenho é a letra A e a letra B. Pronto, beleza. Aí eu tenho que levar em consideração se o movimento é retrógrado ou progressivo. Aonde que eu vou olhar isso aí? Tá lá a resposta aqui em cima, ó. Lembra? Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. A prova é autoexplicativa, meus queridos. Eu sempre falo isso para vocês, tá? É só questão de calma. Então, a velocidade aqui é o quê? Olha lá, vamos lá de novo, ó. A prova é autoexplicativa, tá aqui, ó, sinalzinho, tá? Basta olhar. Ou então vai lá na última aula aqui do canal, tá lá mostrando lá para vocês. Foi até feito um círculozinho aqui e eu avisei isso na última aula também, tá? Então, para saber o tipo do movimento, se ele está indo de acordo com a orientação da trajetória ou contra a orientação da trajetória, a gente olha o sinal. Se o sinal é negativo, ele está indo no sentido contrário. Eu estou fazendo para cá porque, como eu estou de frente, né? Eu no sentido contrário, vai ser dessa direção, em sentido aqui, para vocês. Então, de acordo com a orientação da trajetória e o sinal aqui, ó, então nós vamos ter, neste caso aqui, o resultado aqui, né, que nós devemos assinalar como correto, vai ser a letra A. O movimento é retrógrado e a aceleração vale 2 metros por segundo. Por quê? Porque nós podemos observar aqui, ó, aqui vale 2, é o valor da aceleração, e aqui eu olho o sinalzinho de menos aqui, ó, o menos da velocidade é que me indica que o movimento ele é retrógrado, tá bom? Questão 7 é o oposto aqui, né, é semelhante a essa, né? Nós podemos observar que aqui é uma reta ascendente e nessa aqui é uma reta descendente. Porém, nós podemos observar que continua na parte superior ao eixo, então um movimento progressivo. Porém, agora a velocidade está diminuindo, então ele está desacelerando, né? Então eu vou procurar um movimento progressivo, só tem um, e retardado. Pronto, morreu, resolveu a questão. Só tem uma opção, queridos. Se está acima do eixo horizontal, é progressivo. Você está vendo que só tinha uma alternativa para marcar. Já matava de cara. E para confirmar, você está vendo que a velocidade está diminuindo. Quem faz a velocidade diminuir? É a aceleração. Então, desacelerando é retardado. Portanto, a resposta correta é a letra C. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Trata-se de um movimento, portanto, progressivo e retardado. E as outras, professor? Letra A, trata-se de um movimento uniforme e progressivo. O que é um movimento uniforme e progressivo? Olha ele aqui, ó. Nós já fizemos ele hoje, ó. Aqui é uniforme e progressivo. Uniforme, porque a velocidade é constante. Progressivo, porque está indo de acordo com a orientação da trajetória. A letra B diz o seguinte: trata-se de um movimento regressivo e retardado. O que é um movimento regressivo e retardado? Isso é um movimento regressivo e retardado. Está na parte negativa e está diminuindo a velocidade. Tá bom? Seria dessa forma um regressivo e retardado. A letra D diz que é um movimento regressivo e acelerado. Então, regressivo e acelerado seria assim, ó, partindo de baixo para cima com uma reta com ascendente, tá? Vindo do eixo, da parte de baixo do eixo daqui das abscissas, tá?
do eixo horizontal. E a letra E trata-se de um movimento uniforme regressivo. Uniforme regressivo seria no sentido contrário com velocidade constante. Então, a questão 7, a letra C. Questão 8 foi a única questão que foi idêntica, sem tirar nem pôr. Para todas as turmas teve essa mesma questão idêntica, tá bom? Então, uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo. Metros por segundo é a unidade de medida de velocidade. Então, vai ser a nossa velocidade inicial, V0. Ela é acelerada, então o movimento é retilíneo uniformemente variado. A velocidade varia, porém a aceleração é constante. Então, fala que ele percorreu 8 metros. Se ele percorreu 8 metros, é o espaço percorrido. Aqui vai ser o nosso ΔS. Alcançam a velocidade. Então, vai ser a velocidade final, igual a 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração é qual? Então, o que nós estamos procurando é a aceleração, queridos. Cadê o tempo? Se não tem tempo, a gente não perde tempo. A gente usa a equação de Torricelli. Basta a gente observar aqui, gente. Por exclusão, a gente já mata qual é a questão. Olha, a letra A, a primeira, a aceleração média tem tempo. Vovoateu tem tempo, essa sorvetão tem tempo, então a única alternativa, a única equação que dava para a gente utilizar é a de Torricelli, tá? Velocidade inicial ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, tá? Então agora vamos lá fazer a resolução. Então, velocidade final ao quadrado mais igual, né? É igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Pronto. Então, quem é a minha velocidade final? Tem muita gente, aliás, quem é a velocidade? Aqui é a velocidade final, gente. O fato dela vir primeiro não quer dizer que é essa primeira aqui não. Isso aqui é a velocidade inicial. Então, a velocidade final é essa aqui, ó. É 6 elevado ao quadrado, que é igual a velocidade inicial, que é 2 elevado ao quadrado, tá? Ficou muito grande, vai dar trabalho depois. Que é igual a 2 elevado ao quadrado, com o mouse é um terror, mais 2 vezes o valor da aceleração. Quem é essa aceleração aqui? Essa aceleração é justamente essa daqui que nós estamos procurando, tá bom? É isso que nós estamos procurando. Vezes a variação do espaço, tá aqui, ó, 8 metros. A gente vai substituir, tá? 6 ao quadrado. Tem gente colocando aí 6 vezes 2. Não é 6 vezes 2, é 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que dá 36, tá bom? Que é igual a 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, mais 2 vezes A vezes 8. Eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 8, 16. Com 2 vezes A. Aliás, 2 vezes 8, 16. Vezes A dá 16A. Tá bom? Então tá aqui, ó. 16A. Vamos fazer direto aqui, gente. Vai ficar assim, ó. Este 4 passa para cá negativo, né? Então nós vamos ter aqui, ó. Vou passar para cá este 16A. Porque a gente está precisando de espaço, né? 16A. É igual 36 positivo, o 4 passa para cá negativo, né? 36 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 32. Portanto, nós vamos ter assim, ó, A é igual, eu vou manter o 32 no segundo membro, que ele já está aqui quietinho, e o 16 que está multiplicando A, ele passa para cá dividindo. E dificuldade, tem que ser torto, assim, aí dá certo. 32 dividido por 16 vai dar 2, tá? Aqui está faltando um pouquinho de espaço, dá 2. Nossa, que 2 ficou igual a um A. Deu 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta correta e foi a mesma para todos, tá? Letra B, 2 metros por segundo ao quadrado. Porém, tem que ter a demonstração matemática e correta. Não é só ter a demonstração, tem que estar correta, tá bom? Questão 9 diz o seguinte. Uma partícula se move em linha reta com aceleração negativa e constante. Já falei sobre isso lá no início, né? Aceleração negativa e constante. Aí, o exercício ainda vai falar mais uma coisa para a gente. Ó. Ele fala assim, aproximando-se de um referencial. Com relação ao referencial citado, quem é ele? O gráfico da posição em função do tempo para essa partícula deve ser qual?
Então vamos lá, se este daqui é o gráfico da velocidade em função do tempo, que eu tenho uma reta ascendente, uma paralela ao eixo do tempo e uma descendente, então este daqui já não vai ser. Por que não, professor? Porque esse daqui é um gráfico da velocidade em função do tempo. Lá ele falou que é um gráfico do espaço da posição em função do tempo. Então não vai ser reta descendente, não vai ser reta ascendente e não vai ser reta paralela ao eixo horizontal. Queridos, a prova de física é autoexplicativa, a resposta está na prova, tá? Então tá aqui, ó, reta ascendente, paralela ao eixo e descendente. Por quê? Porque nós temos aqui um gráfico da velocidade em função do tempo, tá bom? Então, já excluí aqui, ó, de acordo com a resposta que já está na prova, eu já matava duas questões. Só sobraram duas possibilidades. Qual? Uma parábola com concavidade voltada para cima e uma parábola com concavidade voltada para baixo. Pela lógica, algo para cima e algo para baixo, eu pensaria pela lógica que isso aqui seria positivo e isso negativo, mas isso não, pode ser que eu não me lembre, mas com certeza você poderia se lembrar daquela aula que eu fiz este desenho aqui, né? E assertivamente, né, nós fomos falando do movimento progressivo, como eu já falei no início da aula. Então, com concavidade voltada para cima, é a aceleração positiva. Com concavidade voltada para baixo, a aceleração negativa. Inclusive, nessa demonstração, eu fiz cair uma outra concavidade assim, ó, de amarelo, voltada para cima e outra voltada para baixo, tá bom? Com certeza vocês vão se lembrar disso aí agora. Eu sei que na hora da prova dá aquele branco, é normal, mas dava para matar essa questão também, tá bom? Então, qual seria a resposta? Então, se a aceleração ela é negativa, então vou ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. Por isso que ela é negativa, tá bom? Então, vamos procurar aqui a parábola voltada para baixo. A alternativa correta é a letra E. Vamos apagar isso aqui para ficar bacaninha. Então a resposta correta está na letra E. Beleza? Então vamos lá para a última, a mais tranquila de todas. Ela diz o seguinte: de acordo com a função horária da posição, de novo, S igual a 1 mais 2t mais 4t quadrado sobre 2, determine quem? A posição. Gente, está muito tranquilo, ó. Quem é a posição? É o primeiro valor depois da igualdade. Quem é o primeiro valor depois da igualdade que nós temos aí, meus queridos? É o número 1, portanto 1 metro. A resposta correta está aqui, ó, tranquilamente, 1 metro, tá bom? Esta é a resolução aí, pessoal. Eu sei que muita gente acabou tendo assim, uma nota não tão que fosse condizente ao que a pessoa merecia, ao que ela estudou, mas como eu disse para vocês, vários fatores interferem. A nota do dia, ela não reflete quem você é, ela reflete o que você estava ou como você estava naquele dia. O seu conhecimento vale muito mais do que nota, tá bom? Então procure estudar, porque o aprendizado e o conhecimento, ele vai refletir a sua nota. Então, pessoal, amanhã eu vou pedir à minha esposa para ir levar um envelope contendo todas as atividades e a avaliação corrigida e deixar lá na sala da equipe pedagógica, aquela sala do lado da secretaria. Vou pedir um favor aí para o líder, né, que é o representante da sala. Se porventura ele não vê esse vídeo, quem vê, por favor, avise ele. Vou pedir, por favor, para pegar, né, como representante da turma, a função é essa, pegar essa correção lá e distribuir para os colegas, por favor, para que eles saibam a nota da prova, né? Já sabe pelo Cajuí, mas alguns não têm acesso, mas independente disso, para que recebam. Como eu vou para Montes Claros, vou pedir ela para fazer isso. Outra coisa, eu havia avisado previamente, que a recuperação seria na quarta-feira, no horário de 5 da tarde às 7. Porém, houve aí, surgiu um cronograma aí por parte dos superiores, que o cronograma prevê que haverá recuperação de segunda a quarta, nos horários do intervalo do almoço e também depois das 5. Infelizmente, o horário, infelizmente ou felizmente, não sei, não fui eu que determinei isso, o horário que ficou para fazer a avaliação de física, a recuperação, né, foi na quarta-feira, no horário do intervalo do almoço, tá? Se não houver nenhuma mudança,
vai ser na quarta-feira no horário do almoço lá no auditório do ensino médio, tá bom? Mas este levantamento, esse cronograma deverá ser apresentado para vocês amanhã, tá? Então, no mais, agradeço a todos, peço mais uma vez perdão por estar postando esta resolução hoje no domingo, mas assim como vocês, infelizmente, né, até a hora que a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Eu, como não posso, amanhã é minha folga, eu tenho que viajar, estou fazendo essa gravação aqui justamente para auxiliar tanto a quem quer continuar aprendendo, quanto aqueles que necessitam da correção dessa atividade. Haja vista que não vai ter tempo hábil para fazer essa correção em sala de aula. E para não deixar vocês aí sem essa correção, sem essa explicação, porque somente entregar a avaliação corrigida e não explicar para vocês, creio que não seria tão vantajoso assim, tá bom? Tamo junto, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula.